Olá, tudo bem? Prezados alunos, sejam bem-vindos à nossa primeira aula da unidade de disciplina Ética, Cidadania e Relações Humanas no Trabalho. Nossa aula de hoje tem como tema a ética, a racionalidade e o trabalho. Vamos tratar da questão ética na sociedade e da racionalidade humana para compreendermos a complexidade das organizações sociais no que se refere a esse fenômeno ético nos dias atuais. Ora, todos nós vivemos em sociedade. E para que essa convivência seja harmônica, há diversas normas sociais que buscam regular esta convivência. Nós temos, por exemplo, a religião, nossos costumes, a cultura, a moral e o direito. Nesse sentido, o direito e a moral têm algo em comum, são normas de conduta. A diferença é que o direito é uma norma de conduta obrigatória, e se houver o seu descumprimento, pode ocorrer uma penalidade jurídica por parte do Estado. No caso da norma moral, se ela for descumprida, o Estado não pode impor nenhuma penalidade ao cidadão. Ele irá sofrer, na verdade, somente uma reprovação social. Assim, nós temos as leis, os decretos, a Constituição, as portarias, as resoluções, e as decisões judiciais, que elas têm que ser obedecidas obrigatoriamente. Por exemplo, se você se dirigir após consumir álcool, bebida alcoólica, você vai estar descumprindo a lei. Da mesma forma, se você não cumprir com a obrigatoriedade de votar, você está sujeito a pagar uma multa ou pode sofrer outras restrições, como no caso de concorrer a um cargo público, tem que comprovar. Se você fizer pirataria, baixar programas piratas de computador, de filmes, isso é crime e tem uma penalidade para isso. Mas, por exemplo, se você não for fiel ao seu companheiro, à sua companheira, na constância da sua união conjugal, se você deixar de ser fiel, você não está cometendo crime. Não vai receber nenhuma penalidade do Estado por isso. Da mesma forma, se você não for solidário com alguém que está passando fome, passando necessidade, aquelas pessoas que pedem ajuda no sinal, você não está desrespeitando a lei. Mas essas duas atitudes contrariam outros preceitos, que são as normas morais. Dá para entender? E o que seria ética? Ora, a ética se relaciona com a conduta do ser humano diante desses valores morais. Sobre como o ser humano deve agir. E aí a gente vai dar uma pista que o agir ético seria aquela conduta em prol do bem comum, em busca do equilíbrio nas relações humanas, sociais e profissionais. Ou seja, o objetivo do agir ético seria a justiça. Então, quando se fala da ciência, da moral e da ciência da ética, podemos concluir que a moral estuda os valores sociais e as suas variações no tempo histórico e no espaço territorial, e os aspectos sociais que fundamentam esses valores morais. E, por outro lado, a ética, como ciência, estuda o agir humano, a conduta diante desses valores aceitos socialmente. Assim, nós temos alguns valores que são aceitos pela sociedade, como a liberdade, a fidelidade, a igualdade, a honestidade, dentre outros. Nós precisamos compreender que esses valores morais, eles são construídos ao longo da história. Então, eles têm um vínculo histórico com o país, com uma nação, com um determinado povo, com seus costumes, em um determinado momento da história. Então, os valores morais de hoje podem ser diferentes de 50, 30 ou até de 20 anos atrás. Pois as sociedades mudam e os valores morais também mudam com o tempo. Além disso, existe a questão cultural. E, portanto, o que é moralmente aceito em um determinado povo ou cultura pode não ser aceito em outro. Então, os valores morais de um país ocidental podem ser totalmente diferentes de valores morais de um país oriental, ou de um país da África, ou de um país da Ásia. Até mesmo dentro de um mesmo país grandioso, como o Brasil, pode haver diferentes valores morais. Precisamos compreender ainda que a questão da ética surge como um agir diante dos valores morais. Então, ela surge com o processo de racionalização. Esse é um processo típico do mundo ocidental e do mundo urbano e tecnológico. Vamos já ver por quê.
mais adiante. Mas antes precisamos ter consciência de que a ética surge com essa análise racional do ser humano sobre a importância de cada um dos valores. Antes da racionalização, a moral era vinculada principalmente a valores e crenças religiosas. Ou seja, nós temos os valores sociais. A moral estuda esses valores. E a ética estuda a conduta do ser humano diante desses valores. Portanto, a ética busca compreender o diálogo, o relacionamento entre os diferentes valores. Dentre os vários estudos sobre a ética, nós destacamos as obras de Aristóteles. Ele é considerado um dos maiores pensadores de todos os tempos. As ideias de Aristóteles sobre o assunto podem ser lidas em 3 obras: Ética a Nicômaco, Ética a Eudemo e a Grande Ética. Para Aristóteles, a ética é a ciência das condutas. Aristóteles afirma que, para atingir a felicidade, o ser humano deve buscar bons hábitos, através das virtudes, que podem ser intelectuais e morais. Ele considerava que a virtude mais perfeita era a sabedoria, a contemplação da verdade. As ideias de Aristóteles foram reinterpretadas por São Tomás de Aquino na Idade Média, com uma adaptação à doutrina cristã. E tem até hoje grande influência no meio da igreja. Para a ética cristã, o objetivo da vida moral é a perfeição. Para a ética cristã, existem regras impostas por Deus que são interpretadas pelos sacerdotes, no caso concreto. E a felicidade de Aristóteles se transformou em beatitude, bem-aventurança, estado de plenitude profunda, experimentada pela presença de Deus na vida eterna. Deus é o modelo e a igreja é quem deve interpretar esse modelo perante o cidadão comum. Com a reforma protestante, o iluminismo e o humanismo, a ética cristã perdeu força para a racionalização. Nesse momento surge a ética utilitarista, com seu pragmatismo da maximização da promoção da felicidade. Surge também o relativismo, que repudia qualquer valor absoluto, né? Ou seja, os fins podem justificar os meios. Porém, a ética de Kant, Immanuel Kant, não aceita esse pensamento. Para ele, o valor moral de uma ação não pode depender das consequências. Ele defende um imperativo categórico. Uma decisão moral pautada pela razão. Todos devem agir de forma que esse agir possa se tornar lei universal. Para todos. Devemos agir de acordo com as regras que gostaríamos que todas as outras pessoas seguissem, independentemente da situação ou do contexto. E hoje estamos diante de grandes desafios éticos por conta dos avanços tecnológicos. Mas há um grande consenso, né, que o agir ético é aquele que busca o benefício coletivo. Bem, quando vamos estudar a ética no exercício profissional, falamos de deontologia. A deontologia também é conhecida como a teoria do dever. É o conjunto de deveres, princípios e normas adotados por um determinado grupo profissional. Portanto, podemos afirmar que a deontologia é uma disciplina da ética especial adaptada ao exercício de uma profissão. Vamos tratar de algumas questões práticas da ética profissional, vamos falar de alguns princípios. Ora, qualquer ação pode gerar efeitos bons e efeitos negativos. Pelo princípio do duplo efeito, os efeitos negativos não devem ser muito graves, ou seja, os efeitos positivos devem compensar os efeitos negativos. É o que ocorre, por exemplo, quando o médico prescreve um remédio com a intenção de curar uma doença. Todo remédio, porém, pode causar efeitos colaterais negativos para os pacientes. E assim, pelo princípio ético, esse remédio só deve ser prescrito se os benefícios forem superiores aos efeitos colaterais. Pelo princípio da universalidade, você deve se perguntar, numa determinada situação, como você gostaria que o seu colega de trabalho se comportasse ou decidisse? Né? Então, é dessa forma que você também deveria se comportar. Essa é a máxima da lei universal de Kant. Outro princípio que também vem nas lições de Kant é o respeito à pessoa. Ou seja, por esse princípio, Kant condenava a escravatura. O trabalho escravo nada mais é do que tratar as pessoas como meios, máquinas. Por esse princípio, a dignidade humana deve ser preservada em qualquer situação. A liberdade e o respeito ao ser humano devem sempre prevalecer.
Existiriam outros princípios que também devem ser respeitados na vida profissional, como a imparcialidade, o dever, o desinteresse e a autonomia, dentre inúmeros outros. Olha, a gente sabe que a ética lida com os valores e com a ação humana diante desses valores. Mas, como também nós vimos, os valores mudam em diferentes sociedades humanas ao longo da história. Ora, a globalização vem causando grandes mudanças nos valores das culturas em todo o mundo. E precisamos compreender esse processo para visualizarmos os desafios éticos que temos pela frente. Mas o que é essa globalização? Ora, quando as pessoas que estão geograficamente muito distantes e conseguem interagir de alguma maneira, já podemos dizer que a atitude dessas pessoas está deixando de ser regional para se tornar global. E essa globalização não vem de hoje. Já houve a pretensão globalizadora do Império Romano, por exemplo. Os imperadores queriam estender todo o seu poder, todas as suas regras políticas, sua cultura e linguagem, a todas as partes do mundo. E hoje, as revoluções tecnológicas e políticas proporcionam uma mudança nunca antes vista quanto à possibilidade de interação entre as pessoas, com a influência entre as culturas e o comércio de produtos. Isso antes não existia. É um processo que não para. As tecnologias globalizantes e a adoção de políticas cada vez mais globais têm crescido progressivamente. E estamos nos tornando cada vez mais globalizados. E tudo isso acontece em nome de uma maior obtenção de lucros por parte das grandes empresas capitalistas, né, que procuram mais lucro. E agora, com essa globalização, enfrentamos todos nós um grande dilema ético. Afinal, os valores de cada cultura, sua tradição, religião e modo de ver, precisam ser respeitados. É preciso admitir que os valores podem variar, que precisamos conviver com a variação desses valores. Um exemplo é a questão do uso da burca pelas mulheres islâmicas, por conta de um costume cultural e religioso. Você pode até discordar desse costume, mas deve respeitar essa diferença e conviver com ela. Afinal, nenhuma cultura tem o direito de tentar anular outras culturas, pois todas as culturas são legítimas. O que deve ocorrer, na verdade, é que a ética deve buscar valores comuns entre as culturas e propor novas condutas humanas que atendam aos diferentes costumes. É preciso que sejam feitos acordos para que as diferenças sejam toleradas e que, com o tempo, esse convívio possa gerar valores morais comuns. Um exemplo disso é a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que busca um código comum de regras que sejam respeitadas por qualquer pessoa, independentemente de sua cultura e de seus costumes. Que valores universais seriam esses? Nós podemos citar apenas alguns só de exemplo, né? Como a honestidade, a justiça, o respeito ao próximo, a lealdade, o compromisso, a integridade e a solidariedade. Pense nisso. Chegamos ao final de nossa aula, mas não fique só com esse conteúdo. Nós temos as apostilas disponíveis para você ler e estudar e temos os textos complementares. Contribua também com o fórum de discussão. Participe. Tem muita coisa para ler e você não vai se arrepender. Siga em frente, prossiga seus estudos e alcance a sua meta de se tornar um técnico em cooperativismo. A oportunidade para poucos. E esse curso vai fazer muita diferença na sua vida. Um grande abraço e até a próxima unidade.